Esses padrões de comportamento que você fica tentando mudar e não consegue de jeito nenhum. Às vezes sobre alimentação, sobre relacionamento, até mesmo padrão sobre dinheiro. Isso tudo tem uma origem muito profunda que, se você não olhar para isso, nada muda. O padrão continua se repetindo porque é uma forma de se proteger. E nessa proteção tem algo muito importante em jogo. Essa proteção tá aí para garantir que você nunca mais sinta a mesma dor que em algum momento lá do seu passado você sentiu. Aqui a gente está falando de uma dor emocional. Aqui a gente está falando de um impacto muito profundo que aconteceu em algum momento da vida e que não necessariamente foi um evento muito grande, mas que o impacto emocional foi grande. E isso determinou o teu sistema de crenças e o teu sistema para se proteger do mundo, para que essa dor nunca mais volte a acontecer. Se você está nesse momento tentando lidar com alguma coisa, não vai. Começa a olhar para a origem disso. Não adianta querer resolver o problema no mesmo nível de consciência que você está. Não adianta querer resolver o problema de forma superficial. Porque o máximo que você vai conseguir é maquiar um pouquinho ali, é dar uma organizadinha, tirar uma coisa daqui, botar mais pra cá, mas não resolveu. Você só vai ficar fazendo bagunça com a mesma situação. Você só vai mudar os móveis de lugar, mas você não vai colocar uma mobília nova. Então, para isso, você tem que ir lá no fundo, descobrir a origem, a causa do seu padrão, da sua vida, dos seus comportamentos hoje. Então, se você está vivendo um momento da sua vida que você não consegue mudar, você já tentou mudar o padrão de comportamento, mas acaba voltando para o mesmo ponto. Às vezes você até consegue algum resultado. Juntei uma graninha, emagreci uns quilinhos, mudei a minha rotina, comecei a fazer exercício, mas não dura, não se sustenta. Isso dura ali 1 mês, 2 meses depois, as coisas já voltam para o padrão anterior e você não sai do lugar, ou às vezes fica na sensação de 1 passo para frente, 2 para trás. Bom, quando a gente olha para essa situação, já deu para notar que resolver aqui não vai funcionar. Então, como é que a gente mergulha nisso? Como é que a gente resolve de forma mais profunda? Todo o padrão de comportamento foi gerado em algum momento da vida lá atrás e você vem repetindo esse padrão de comportamento inconscientemente até hoje. Geralmente não tem muita novidade na vida não, né? Aquilo que você faz é aquilo que você continua fazendo, a menos que você questione e escolha realmente viver o processo para mudar isso, ou realmente tem um impacto muito grande, um novo trauma que muda os padrões anteriores, mas meio que na porrada. E a gente espera não ter que viver uma vida assim, né? Tudo bem, coisas ruins acontecem, mas é muito mais interessante e inteligente aprender, mesmo com as coisas boas, aprender a se observar, ter consciência de si e percorrer esse caminho de autoconhecimento para que quando as coisas mais difíceis da vida acontecerem, a gente também tenha ali ferramenta para lidar com isso. Como é que eu olho então para esse padrão que eu não estou conseguindo mudar de jeito nenhum? Esse padrão, ele vem de um sistema de crenças. Então tem uma série de coisas que você acredita na vida que determina completamente a sua forma de ver o mundo, de se ver, de se colocar, de se expressar. Você vive de acordo com a sua visão de mundo. A realidade nesse aspecto é individual. Se eu olho para um dia de sol e penso, nossa, que dia lindo, e outra pessoa olha para um dia de sol e pensa, nossa, que dia quente, vai ser difícil hoje, hein? Percebe? É a visão de mundo que muda a percepção daquele fato. O fato é um dia de sol, ponto. Quem atribui característica a isso, quem diz se isso é bom ou ruim, é o teu sistema de crenças, é a tua visão daquilo. Quando você está vivendo um padrão de comportamento, o teu sistema de crenças está te dizendo como você tem que viver. Só que esse padrão de crenças é inconsciente, você não está pensando sobre isso, e mesmo quando pensa, às vezes você não descobre o porquê que esse padrão de crenças está ali, e por baixo desse padrão de crenças tem geralmente um trauma. Esse trauma é algo de grande impacto emocional, que pode ter sido realmente algo muito difícil, um grande evento de sofrimento na sua vida, mas às vezes pode ser também algo que parece banal, mas que gerou uma dor profunda. É de repente aquela sensação na infância de ter sido rejeitado por qualquer motivo que seja.
Foi mostrar um desenho ali que a criança achou, ai, tá lindo, tá maravilhoso, eu amei. Vai mostrar para os pais e os pais olham e falam, credo, o que é isso? Isso já mudou muito, né? Mas não era algo raro de acontecer. Para de rabiscar papel assim. Para que você está fazendo isso? Isso para uma criança às vezes pode ser muito impactante, gerar um trauma de tudo que eu faço, nada tá bom. Eu mostro e não tem essa validação, não tem essa comprovação. Então, ou eu vou parar de fazer, ou eu vou parar de mostrar, ou realmente o que eu faço não tem valor. Olha quantas crenças podem ser construídas em cima de um simples criticar ou não ligar para o desenho da criança. Não tô dizendo aqui que você tenha que dar esse reforço positivo para as crianças o tempo inteiro. Isso daqui abre leque para uma série de discussões e eu não tô dizendo como ter esse processo aí educativo com os filhos, com as crianças, com nada disso. Eu tô dizendo que sim, uma frase que foi meio torta e impensada pode gerar um grande impacto numa criança. Eu não trabalho com criança, eu trabalho com adultos que já foram crianças e que já se ferraram lá atrás. Então eu pego essa parte aqui em que já deu encrenca. Se você me perguntar qual é a receita, então, para não gerar esse tipo de trauma, não sei, não tenho a pretensão de saber, não é a minha área. Mas se você já viveu isso, agora sim é a minha área, que é conversar com você que já passou por isso. Beleza, essa criança então que teve aquele impacto ali, se sentiu rejeitada e que achou que aquilo que ela trazia para o mundo não era importante ou não era bom o suficiente. Vai ser aquela pessoa que vai tentar agradar todo mundo, que vai se sobrecarregar, que vai viver na síndrome da impostora, porque nunca tá bom, preciso fazer mais, percebe? Uma dor ali, de um trauma, com uma sensação de rejeição, que vem imediatamente com a construção de algo para se proteger daquilo. Se o que eu fiz não é bom o suficiente, isso doeu, então agora eu tenho que ser muito boa para essa dor parar. Então agora eu tenho que fazer perfeito para nunca mais ter que lidar com essa sensação. Ou, isso é uma leitura possível, ou para uma outra pessoa pode funcionar o oposto. Se nada do que eu faço tá bom, também não vou fazer mais nada. E é aquela pessoa que perde o interesse por crescer, por se desenvolver, por buscar mais. Ela se vê limitada realmente. Ela acredita que aquilo é uma limitação e para ali. A gente nunca sabe a interpretação daquele indivíduo para a situação que acontece. Por isso que tem gente que vive uma situação assim, muito difícil e sai lidando relativamente bem com aquilo. E tem gente que passa pela mesma situação, demora muito para se recuperar, tem uma dor muito grande, trava toda uma vida por causa daquela situação. Por quê? Cada um tem uma forma de lidar com as próprias questões emocionais e isso vai construir, sim, uma interpretação e uma forma de lidar com aquilo que são as crenças e essas crenças vão impactar diretamente no seu comportamento. Agora, como é que lida com isso? Primeiro passo, questionando. Aprenda a questionar as suas crenças. Não é porque você acreditou a vida inteira que algo é de determinada forma que realmente seja. Talvez nem seja, não. Muito provavelmente não. É só a sua visão de mundo. E talvez questionando isso você perceba que é possível mudar algumas visões. Algumas você já vai estar pronta para mudar, outras não, mas é possível. E é importante realizar esse trabalho, mas esse trabalho ainda é um trabalho de meio de campo, percebe? Porque o trabalho de base é realmente reconhecer de onde veio esse primeiro estímulo. Não é sobre ficar olhando o tempo inteiro para os traumas e para tudo que aconteceu, não. Mas é reconhecer a origem, é reconhecer não o evento em si, mas a dor da qual você se protege. E quando você lida com isso, aí sim, você não precisa mais de todo aquele aparato de proteção que você criou para nunca mais lidar com aquela dor. Se algo te protege de lidar com uma dor e você lida com essa dor, você não precisa mais da proteção. E é assim que a gente libera aquele trauma de ser o responsável pelo padrão de comportamento da sua vida até hoje. Muitas vezes lidar com isso sozinho é muito difícil. Quase impossível, porque quando você abrir ali a portinha e olhar, fala, eita, nós, esse negócio tá doendo muito, eu não vou conseguir lidar, e fecha a portinha e continua na vida normal, faz de conta que nada aconteceu. É por isso
que é necessário sim um processo terapêutico, em que você vai estar lado a lado com uma pessoa te ajudando a enxergar isso. Um tanto a gente caminha com curso, com internet, com vídeo no YouTube, com a jornada da autoconsciência. E um tanto a gente caminha com alguém do lado, olhando diretamente para você, para a sua vida. E eu digo aqui a gente porque eu me incluo em tudo isso. Terapeuta também faz terapia. Por quê? Existem processos que, de novo, inconscientemente, é um mecanismo de defesa, lembra? O inconsciente tenta se defender daquilo para não ter que vir a dor. Mas quando tem alguém do teu lado te ajudando, conduzindo esse processo, aí sim se torna possível olhar para aquilo. E isso para qualquer ser humano. Então, se você quer olhar profundamente para essas dores, considera a terapia. Às vezes, um período de terapia já te ajuda a lidar com tanta questão ali de base que vai gerar uma grandíssima mudança na sua vida, maior do que você pode imaginar hoje. Aqui embaixo tem o link para a Jornada da Autoconsciência, se você quiser aprofundar nessa e em mais de 100 aulas que já estão lá. Tem aula toda semana, sempre nova, com tema novo, aprofundando tudo que é trabalhado aqui nas outras redes sociais. Se você quiser também viver o seu processo terapêutico comigo, tem o link aqui, tem o site, a explicação de todas as formas de terapia. E é só me mandar uma mensagem que a gente conversa, eu te explico um pouco mais. E se esse vídeo fez sentido, pode ajudar mais alguém, me ajuda a compartilhar. E a gente se vê em breve.